Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para resolver, calcular os valores de experimentos em parcela subdividida. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abri-lo. Se você não tiver o ícone no desktop do seu computador, por algum motivo, busque o diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta com esse nome, SysEAPRO. Dentro dessa pasta vai encontrar o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, você veja que na parte superior encontra-se o menu suspenso do programa, em que esse menu suspenso é formado por vários itens. Por exemplo, nesse aqui, o item arquivo contém as rotinas necessárias para criar um arquivo novo, apagar, imprimir, exportar, importar e por aí vai. Os outros itens são mais direcionados às rotinas propriamente ditas para atender a estatística aplicada. Para a gente entrar na rotina de cálculo e de parcela subdividida, busque o item ANOVA. Dentro de ANOVA, eu cliquei em cima dela. Nós temos que ir em análise paramétrica, duas variáveis, porque parcela subdividida nós vamos ter que trabalhar com duas variáveis e não apenas uma. Duas variáveis, a rotina parcela subdividida. Então, dê um clique para abrir o formulário. Com o formulário aberto, nós sempre aconselhamos as pessoas que não têm muita experiência com o uso do programa SysEAPRO, pressionar esse botão com interrogação, que é caixa de dúvidas, e convidamos a que ele dê uma lida em algumas observações que os administradores do programa colocaram aí para pelo menos ele ter uma noção do que é feito nessa rotina de parcela subdividida. Esses experimentos em parcela subdividida, nós, como dissemos anteriormente, somos obrigados a trabalhar com, no mínimo, duas variáveis. Então, por exemplo, esse experimento que ele fez, que o pesquisador trabalhou, ele trabalhou com duas variáveis, uma variável chamada salinidade e a outra variável arraçoamento por dia. E ele utilizou o experimento em blocos, porque eu estou admitindo que ele tinha duas áreas, vamos dizer, duas fazendas, e considerou aqui a fazenda 1 e a fazenda 2, né? Isso para fazer cultivo ou obter conversão alimentar ou ganho de peso, ou seja, o que foi que ele fez como resposta a esse experimento, por isso que a gente diz, leia aqui para ter uma noção. E ele testou as salinidades 22, 24, 26, 28 e 30 partes por mil. A mesma coisa foi feito no bloco 2, em que essa variável salinidade foi considerada a variável principal. Aí dentro desse, vamos dizer, isso daqui provavelmente é um viveiro ou uma grande unidade experimental, em que dentro aqui desse viveiro ele fez
o arraçoamento uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. A mesma coisa para as demais salinidades. A mesma coisa para o bloco 2, essas informações. Por exemplo, também esse bloco 2, como a gente falou, pode ser uma fazenda 1, uma fazenda 2, ou vamos admitir que esse experimento é um experimento de uma curta duração, de 15 dias. Então aqui ele fez 15 dias iniciais e depois 15 dias finais. É como se dissesse assim, que ele considerou que essa diferença de tempo de 15 dias poderia interferir, mas não chegaria a constituir uma variável tempo do ano, não é? Então ele admitiu como bloco em vez de tempo do ano, porque não ele diz, pode ser que exista uma diferença, mas não tem certeza. Então ele preferiu considerar isso como bloco. Mas em todo caso, a próxima etapa é, você tem de posse o seu banco de dados, como chegou de campo, agora é formar, não é, o banco de dados para poder entrar no CISEAPRO, porque com certeza, com esse formato aqui, o CISEAPRO não vai conseguir ler as informações do experimento. Então, para ele conseguir ler, tem que colocar com esse formato. Você veja que nesse experimento nós temos um vetor chamado salinidade, um vetor chamado bloco, um vetor chamado arraçoamento por dia e um outro vetor chamado de resposta. Seja o que for essa resposta, se ganho de pH na água, se conversão alimentar, se ganho de peso, seja o que é sobrevivência, aqui são valores de sobrevivência, o que você achar que foi o seu experimento. Então você veja que ele criou um arquivo, né? Isso já utilizando o CISEAPRO, ele foi em arquivo novo e criou isso daqui, criou um vetor chamado resposta, um vetor chamado salinidade, um vetor chamado arraçoamento e um vetor chamado bloco, e digitou a massa de dados respeitando as informações. Então vamos admitir que esse primeiro dado, um dado de salinidade 22 com um arraçoamento 0,44, 0,44, salinidade 22, arraçoamento 1 do bloco 1, e por aí vai. Então você deve colocar as informações corretas aqui, não é? Então muito cuidado na digitação desses dados, para que você não digite os dados num outro formato e ele, ao ler essa massa de dados, não encontre a verdadeira relação entre os vetores. Então ele chamou esses dados aqui de exemplo 66 e criou esse arquivo exemplo 66, que é o que nós vamos utilizar para apresentar a rotina. Existe um outro experimento também aqui, que é o exemplo 67, que você pode também utilizar ele como experimento. Dê uma lida para observar o que foi feito, o que foi analisado. Para abrir a rotina, como se diz, para a gente começar a trabalhar, né? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é carregar na memória do CISEAPRO o arquivo exemplo 66. Para isso, pressione o botão selecionar arquivo. Ele abre uma caixa do Windows de abertura de arquivo. Então busque aqui o arquivo 66, como ele não se encontra aqui, vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar o 66. Ao encontrar, dê um duplo clique nele, ou clique uma vez e pressione o botão abrir. Caso você tenha digitado o seu arquivo em um outro diretório, vem aqui, altere
para dizer ao SISEAP onde que se encontra o arquivo que você quer carregar na memória. Para esse caso aqui, como são exemplos padrões, todos foram gravados dentro desse arquivo, dentro dessa pasta dados. Com o arquivo aberto, se assegure de que o arquivo que você abriu é exatamente o que você quer trabalhar. Exemplo 66, então nós temos aqui os vetores correspondentes ao arquivo. Tem agora a segunda parte de dizer: o seu experimento foi um experimento inteiramente casualizado, ou seja, a unidade experimental foi considerada totalmente homogênea a ponto de não ter que subdividi-la ou em blocos casualizados ou aleatorizados. Nesse caso, desse experimento, nós sabemos que foi feito em blocos casualizados. Então, selecione blocos casualizados. Veja que surgiu agora uma janela em que você tem que preencher corretamente essas informações. Ele no primeiro item está me dizendo que quem é o vetor resposta. O vetor resposta é o vetor que nós chamamos de resposta, mas volto a repetir, como tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos. Aqui você pode ter botado o nome da variável que você estudou, por exemplo, GP, ganho de peso, ou pH, ou altura, ou comprimento. O importante é que você saiba que esse vetor é o vetor que contém as respostas do seu experimento. Ele pergunta aqui quem é a variável principal. A variável principal é aquela em que você vai alocar outros tratamentos. Então, nós construímos como a variável principal salinidade. Dentro de salinidade, nós botamos arraçoamento 1, 2 e 3. Qual foi a variável secundária? Arraçoamento. O seu experimento, repetição ou bloco? Nesse caso, bloco. Quem é o vetor bloco? É o vetor que nós chamamos ele de bloco. Bem, se você quiser trabalhar com a precisão de 4 casas decimais, deixe do jeito que está, o padrão. Caso contrário, utilize esses botões para aumentar ou diminuir o número de casas decimais que você achar mais conveniente para o seu experimento. Finalmente, pressione o botão calcular para ele gerar todas as informações. Bem, temos aqui um monte de informações para serem apresentadas, mas cabe a você, o pesquisador, ir com muita calma para avaliar cada uma dessas tabelas e saber tirar o máximo de proveito do que a rotina está te apresentando, ok? Então, essa é a nova principal, onde nós temos várias informações aqui, e eu poderia já dizer o seguinte, que existem vários itens, por exemplo, aqui que não foram calculados porque não nos interessa esse tipo de cálculo. Então, você tem que ver o que é na realidade que precisa ser feito para ser calculado, para ser avaliado, para ser discutido, ok? Essa tabela aqui é o que nós chamamos de a nova principal. Então, temos aqui os experimentos da linha principal. Veja que ele está dizendo aqui, ó, que da linha principal alguém é diferente, porque esse valor é menor do que 0,05. Todos aqui, ó, que existe, não é, uma interação, experimentos que houve uma interação muito forte, inclusive, para esse valor ser extremamente pequeno, por aí vai.
Bem, da análise das variáveis. Aí você pode vir aqui e ver, né, para cada um o que foi que ocorreu. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, tratamento, 1 arraçoamento por dia, 2, 3 arraçoamentos por dia. Ele está me dizendo que, de uma forma geral, são diferentes. De uma forma geral, os 3 são diferentes. Mas lembre-se que aqui representa o total. Nós tivemos em cada salinidade, né? Em cada salinidade esses 3, em cada salinidade esses 3, em cada salinidade esses 3, né? Então, se eu pegar o valor de cada um em cada salinidade, ele está me dizendo que no total são diferentes. Mas existe ainda o quadro de interação que muitas vezes nós conseguimos detectar resultados diferentes dessa grande média aqui encontrada. A mesma coisa acontece para as salinidades. Ele está me dizendo que a salinidade 22 e 24, de uma forma geral, foram diferentes. 24 para 26 já foram iguais, 26 para 30 já foram iguais, para 28 já diferente, né? Então tem que ir em cada um desses aqui para fazer a avaliação. E todos esses aqui, vejo que eu estou trabalhando, utilizando o teste de Tukey para fazer a avaliação. Mas caso você queira modificar a distribuição, o teste você pode utilizar o Duncan, Stewart ou o SNK. Eu utilizo o Tukey como o padrão default porque é um dos testes mais poderosos e mais utilizados no mundo, né? Aqui o alfa de 5%, porque não tem nenhuma razão para a gente, nesse tipo de experimentos agronômicos, agropecuários, de uma forma geral, está trabalhando com um nível de 1%. 5% é o suficiente. Tabela das médias. Aqui eu tenho uma noção mais geral do que ocorreu, né, em toda a tabela. Então, para a salinidade 22, o que ocorreu aqui para um arraçoamento, 2, né, arraçoamentos e por aí vai, ok? A mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3. E finalmente o quadro da interação, que você tem que sair pesquisando o que foi que ocorreu em cada um. Então, se eu quiser avaliar na salinidade 22, o que foi que ocorreu, quem foi diferente de quem. Na salinidade 24, qual foi a média, quem foi diferente de quem. Na 28, você vê que, né, praticamente a estatística não modificou muito daquele primeiro, análise das variáveis, né? Deu A, B, C, porque você veja que praticamente não tem uma diferença, permanece diferentes os 3 tipos de arraçoamento, mostrando a eficiência do arraçoamento. Esse valor aqui você tem que olhar para saber o que é importante, quem que é melhor, não é? Se isso foi ganho de peso, você veja o seguinte, que ao arraçar uma vez teve um ganho de 0,61, 2 vezes 0,76, 3 vezes 0,85. Então está me dizendo que eu tenho um ganho melhor, mas é extremamente importante outras avaliações, porque, por exemplo, qual o custo para você arraçoar 2 vezes, 3 vezes? Será que vale a pena esse ganho aqui em porcentagem? Bem, aí já é a parte profissional e não a parte estatística. A mesma coisa se você quiser saber para qual foi a média para então nós tivemos aqui as salinidades, né? Para 2, qual foram os resultados e por aí vai. Bem, se eu quiser ter todas essas informações disponíveis para uma impressão ou para gravar, eu aperto a tecla
o botão relatório, então tenho as informações. Se eu apertar aqui imprimir relatório, vai me mandar todas essas informações para uma impressora. Caso contrário, se eu apertar gravar relatório, ele vai me abrir o diretório texto com o formato TXT. Aqui você tem que botar o nome do arquivo e mandar salvar. Posteriormente, você deve buscar o CISEAPRO texto, você vai localizar as informações desse seu relatório, não é? Muitas vezes a gente aconselha a pessoa simplesmente selecionar tudo isso aqui. Você bota o cursor nesse ponto e arrasta até o final, ou bota o cursor em qualquer ponto e com os botões do teclado Ctrl Alt, você veja que eu selecionei tudo, aperta agora Ctrl V, Ctrl C. Quando apertei Ctrl C, ele memoriza todas essas informações. Então você, com o seu processador, abra o seu processador, coloque o cursor no canto que você quer inserir a informação e faz Ctrl V. Então todas essas informações já vão serem inseridas diretamente no processador do seu texto. Você não quer esse nome no seu trabalho, relatório ou isso, aquilo, você sai apagando e deixa aquilo que convier para o seu trabalho final. Bem, nós esperamos que esse vídeo tenha atendido às dúvidas que você tinha de como utilizar o CISEAPRO para utilizar em rotinas de parcela subdividida, e agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.